O esôfago ele é um órgão músculo-membranoso. Ele é um músculo que perfura o músculo do diafragma. Ele tem uma luz virtual, que nós podemos chamar de virtual. Essa luz vai estender desde o bordo inferior da cartilagem cricoide, lá a nível da vértebra cervical número 7, até a cárdia, a nível da vértebra torácica número 11. O esôfago vai medir em média 25 centímetros e ele tem basicamente as funções de conduzir e lubrificar o bolo alimentar. Bom, o esôfago possui algumas divisões, né? Ele possui uma divisão cervical, uma divisão torácica, que seria a porção mais longa dele. Essa porção torácica corre aqui no mediastino superior e na parte posterior do mediastino inferior também. Tá? Tem uma parte diafragmática, que é aqui nessa área do hiato diafragmático, e uma parte abdominal, aqui nessa área da cárdia. Ele contém também estreitos fisiológicos, tá? Que ao longo do seu trajeto ele vai sofrendo esses estreitamentos, que são fisiológicos, tá? Atenção para isso. Esses estreitos são o estreito cricoide, começa aqui da cartilagem cricoide, vai até o cajato da aorta. Tem esse estreito aórtico bronquial, que vai desde o cajado da aorta até o bronquifonte esquerdo. E o estreito diafragmático, que também na região do hiato esofágico. E por ter estreitos também, vão ter dilatações fisiológicas. Contém aqui a dilatação cricoaórtica, a broncodiafragmática e uma dilatação subdiafragmática. O esôfago ele é constituído por uma camada muscular, nós vamos falar um pouquinho mais detalhado, mas também tem uma camada mucosa, uma submucosa, e lá na parte abdominal do esôfago tem uma camada serosa. A camada mucosa do esôfago é composta por um epitélio estratificado, pavimentoso, tem um tecido conjuntivo com glândulas esofágicas nele, e logo na submucosa é interessante porque é uma continuação da aponeurose faríngea. Lembra da aponeurose da faringe? Ela vem desde lá do tubérculo faríngeo na base do crânio e vem vindo continuando com o esôfago. Constituída aí por um tecido conjuntivo denso, também contém as glândulas esofágicas, são secretoras de muco. A camada muscular do esôfago ela é composta por fibras musculares estriadas esqueléticas e fibras musculares lisas. Então, na parte mais superior do esôfago, ou seja, na parte cervical, são fibras musculares esqueléticas. Quando passa da torácica para abdominal, já vai se formando fibras musculares lisas. Essa camada muscular do esôfago formam-se duas camadas. Uma interna, que é mais circular, e uma mais externa, que se dispõe mais longitudinal. Ou seja, essas camadas são as principais responsáveis pelo peristaltismo, pelo movimento de peristaltismo do esôfago. Importante a gente notar aqui que tem uma área, um espaço triangular, logo abaixo aqui da cricoide, chamada de área de Lymer. Essa área não tem uma camada muscular longitudinal, somente tem a camada circular interna. Essa área é uma área de fraqueza, que pode levar à formação de divertículos, chamados também de divertículos de Zenker, ou divertículos faringoesofágicos, o que seria uma protusão da mucosa nessa área devido às falhas nas fibras longitudinais da camada muscular. E mais na parte abdominal do esôfago, nós temos a camada serosa. É uma camada ela é mais anterolateral e externamente a ela tem o peritônio. O esôfago também ele tem uma fixação, seriam os ligamentos do esôfago. Esses ligamentos chamados de ligamentos freno-esofágicos. Tá? O que ele faz? Ele impede que o esôfago, o estômago, extravasem para a cavidade torácica. E ele vai ser formado aí pela fascia transversalis. Uma porção ascendente, que vai ser composta pela fascia transversalis, a fascia supradiafragmática, e uma porção descendente, que vai ser composta aí pela chamada tríade peritoneal. O que é essa tríade? É a composição da fascia transversalis, a gordura e o peritônio parietal.
É muito importante nós sabermos também as relações anatômicas que o esôfago tem com as outras estruturas que estão perto dele. Na porção cervical do esôfago, anteriormente, nessa porção cervical, nós vamos encontrar a traqueia, o lobo da tireoide, encontramos também o músculo externo tireoide, a artéria tireoide inferior. Mais posterior, na região cervical, nós encontraremos a coluna cervical e os músculos paravertebrais. Lateralmente, encontraremos o feixe vasculo-nervoso do pescoço, a cadeia simpática paravertebral, o nervo laríngeo recorrente, que é um importante nervo para inervação dos músculos da laringe, o nervo que vai vir lá da altura da cajado da aorta, né, voltando, né, recorrendo do vago, e vai voltar aí inervando essa parte cervical do esôfago e subir para inervar lá os músculos da laringe. Um importantíssimo nervo, né? Na porção torácica, anteriormente nós encontraremos a traqueia também, o bronquifonte esquerdo e também o pericárdio. Nós conseguimos perceber lá o pericárdio fibroso do coração, né? Posteriormente, nós encontraremos a coluna torácica, o ducto torácico, o sistema ásicos, a artéria aorta na sua parte torácica e as artérias intercostais direitas. Numa lateral direita, ainda nessa porção torácica, nós encontraremos a pleura mediastínica direita, o cajado da ásicos, e no lado esquerdo, além da pleura mediastínica esquerda, encontraremos também a aorta torácica. Na porção diafragmática do esôfago, existe o esfíncter esofágico, que é aquele esfíncter formado por fibras musculares do diafragma, e o ligamento freno-esofágico, que nós já citamos sobre ele aqui, que é uma projeção da fáscia transversalis e possui um fascículo ascendente e um fascículo descendente, esses fascículos sendo divididos pelo músculo do diafragma. Na porção abdominal, numa parte mais anterior, nós encontramos o nervo vago esquerdo e o lobo esquerdo do fígado. Mais posterior, o nervo vago direito, os pilares do diafragma, a artéria aorta abdominal. E numa lateral direita, nós encontramos o lobo quadrado do fígado. Para quem gosta aí de epônimo, o lobo quadrado de Spiegel do fígado. E numa face lateral esquerda dessa porção abdominal, nós encontraremos o fundo gástrico do estômago. Importante também nós salientarmos a vascularização arterial do esôfago. Essa vascularização arterial é dividida em segmentos. Né? Na porção cervical do esôfago vão estar nutrindo as artérias esofágicas superiores, que são ramos da artéria tireoide inferior. Na porção torácica, as artérias esofágicas médias, que são os ramos da aorta torácica, das artérias brônquicas ou até mesmo das artérias intercostais posteriores direitas. E na porção abdominal, essa porção vai ser nutrida pelas artérias esofágicas inferiores, que são ramos da artéria gástrica esquerda, da aorta abdominal ou até mesmo da artéria frênica inferior. Então é bem simples a vascularização arterial do esôfago. A gente pode dividir de cervical, torácica e abdominal, sendo nutrido pelas artérias esofágicas superiores, na torácica esofágicas médias e na parte abdominal esofágicas inferiores. Tá? Existe também a vascularização venosa, que vai drenar para dois sistemas. O sistema das cavas, tanto superior quanto inferior. Tá? Vai lá para a veia cava superior e também inferior. Também dividido igual a vascularização arterial, também é dividido pelas porções. Porção cervical, porção torácica, porção abdominal. Na cervical, bem fácil também, homônimo à vascularização arterial. Ou seja, veias esofágicas superiores, tá, que vão ser tributárias das veias tireoides inferiores. Na porção torácica vão ser as veias esofágicas médias, que são tributárias lá das veias frênicas superiores, das veias brônquicas, da veia pericardiofrênica ou até mesmo do sistema ásico.
E na porção abdominal, as veias esofágicas inferiores. É a parte abdominal do esôfago mais inferior, ou seja, veias esofágicas inferiores, que vão ser tributárias da veia gástrica esquerda, que vai lá para o sistema porta. A inervação do esôfago também é bem simples, né, da gente conhecer. É feita pelo nervo vago, né, numa parte mais anterior vai ser o nervo vago direito, numa parte mais posterior, o nervo vago esquerdo. E vai ser feito também pela cadeia simpática paravertebral, né, que podemos conhecer através dessa cadeia o plexo esofágico. Né? Nesse plexo esofágico ele é dividido em dois: plexo submucoso, ou o epônimo, né, é plexo de Meissner, e o plexo mioentérico, seria o plexo de Auerbach.